Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Bem-vindos ao nosso segundo episódio da série Entendendo o Autismo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o diagnóstico precoce, sinais de alerta e a importância de um manejo adequado. Hoje nós estamos recebendo no estúdio a presença da doutora Regina Célia, ela que é neuropediatra. Doutora, vamos começar o nosso bate-papo? Vamos, mais uma vez, obrigada pelo convite, Mayra, obrigada, doutor Eduardo, Amoras, e fiquem à vontade. Obrigada, doutora. Doutora Regina, quais são os sinais iniciais que os pais e os cuidadores devem ficar em alerta? Então, nos sinais de alerta, a gente tem principalmente a carteira de vacinação, né? Onde você tem que saber inicialmente os marcos do desenvolvimento de uma criança. Então, a gente tem a carteira de vacinação e a Agência Americana de Saúde Pública, né? O CDC elaborou uma agenda, no caso, uma carteirinha chamada Milestone Tracker, que você detecta, né, ensina, inclusive, os familiares e os cuidadores de crianças a detectar os sinais precoces do transtorno do espectro autista. Então, é muito interessante essa carteirinha, e ela tem fácil acesso no www.cdc.org/ActEarly. Então, é só você jogar a carteirinha dos Estados Unidos, Milestone Tracker. E realmente é muito interessante porque ele separa pelos domínios da criança, desenvolvimento motor, a linguagem psicossocial, e ele mostra lá desde crianças de 2 meses, de 0 a 2 meses, até 5 anos. Mas, para a gente detectar os sinais de alerta, a gente tem que saber primeiro dos marcos do desenvolvimento. Então, geralmente, aqueles profissionais que atuam na atenção primária, realmente eles são importantes na detecção do precoce e do transtorno do espectro autista. Então, vamos lá, se a gente vai separar um pouquinho por idade. A partir do 6º mês de idade, a gente tem alguns sinais que, por exemplo, a criança tem pouco contato visual ou tem uma resposta inesperada a estímulo. Às vezes ela fica olhando para a luz sem ter nenhum momento. Por que está olhando para a luz? Está a mãe e o pai lá querendo brincar com ela e ela pouco contato visual ela não faz. Se a gente for de 12 a 18 meses, permanece esse pouco contato visual. A criança realmente ela demora a atender quando chamado, ela não aponta os objetos, ela às vezes utiliza os pais ou cuidadores como instrumento para conseguir algo, e muitas das vezes tem umas respostas a estímulos inesperados, como a luz, como o barulho, como o cheiro. Quando a gente vê em 18 meses em diante, essas persistências, né, dificuldade de olhar, demora a responder, aí a gente observa também um atraso na comunicação, um atraso na fala, se essa comunicação seja verbal ou não verbal. E por que eu digo não verbal? Para a gente entender um pouquinho. A criança, por exemplo, quando não escuta, mas ela não tem o TEA, ela procura se comunicar mesmo sem uma linguagem adequada, ela procura se comunicar através de sinais, de gestos, e isso não acontece na criança com transtorno do espectro autista. E a partir dos 18 meses, além de todos esses sintomas que eu falei, tem que estar muito relacionado também a respostas inesperadas. Então, tem crianças que têm uma hiperreatividade à estimulação ao som, ao toque, à estimulação tátil. A gente tem crianças que têm problemas com cheiro, com a luz. Então, esses geralmente são crianças na faixa de 18 meses, que também tem muita informação dos pais que acontece muito com crianças com o transtorno do espectro. A criança vem com os marcos do desenvolvimento, legal, bacana, olha, tá nos 18 meses parece que tem um stop, parece que tem uma parada, tem uma regressão desse desenvolvimento. E isso é um alerta, porque os pais, assim, aqueles pais presentes, né, eles são os primeiros a identificar isso. Aí a gente tem aquelas crianças na fase de pré-escola, que também tem esses de 2 a 6 anos, que tem atraso na linguagem, tem dificuldade de interagir entre as crianças da mesma idade,
tem a hiperreatividade a estímulos, tem pouco contato visual, e é importante esse contato visual. Eu sempre peço, quando a criança é maior, também a gente não esquecer de uma avaliação oftalmológica, porque a gente sempre tem crianças com déficit de atenção, crianças que fazem pouco contato, e a gente já se deparou com crianças com erro de refração bem elevados, como miopia, astigmatismo, hipermetropia. E na faixa escolar, a gente tem aquelas crianças que têm uma rigidez excessiva de comportamento, não aceita mudança de rotina, continua a hiperreatividade aos estímulos, às vezes tem uma apatia tão intensa, dizer assim, nossa, essa criança está no aniversário, tem um monte de criança correndo, ou ela se expressa com choro, com uma irritabilidade muito fácil, porque tem os parabéns, ou então, às vezes, ela nem fala nada, fica na dela, fica apática, e realmente é uma preocupação dos pais. Então, a gente tem que estar atento sempre, ensinar as mães a valorizar essa carteira, porque lá para trás nós tivemos um representante muito importante no Brasil, que é o professor Lefebvre, da USP, então tem até uma sala em homenagem a ele, que foi uma pessoa que estudou muito neurodesenvolvimento, e a partir daí também houve muitas pessoas que exploraram esse lado e realmente só trouxeram benefícios para as crianças. Doutora, quando se trata de diferença de desenvolvimento, há uma diferença entre meninos e meninas quando se trata do autismo? Porque você falou dos sinais. Então, na maioria dos estudos, há uma relação de 4 homens para uma criança, mas existem estudos mostrando que essa relação tem caído por terra e existe uma relação de 1 para 1, ou seja, meninos e meninas. O que acontece? As mulheres, no caso, elas têm, no caso as crianças, meninas, elas têm uma facilidade para mascarar esses sintomas e muitas das vezes a própria severidade desses sintomas, elas adotam um outro tipo de comportamento. E isso também tem implicações e explicações na genética, porque o menino tem um favorecimento maior de ter o transtorno do espectro autista do que a própria menina. Inclusive, em relação a isso que você me perguntou, nós temos os sinais do TEA, que aquele símbolo do quebra-cabeça com o azul, né, bem relevante. Então, realmente, assim, até hoje, as questões do transtorno do espectro autista estão estudando, né, o porquê que acontece, tem como prevenir, se tem alguma cura, a gente, né, isso aí realmente são tudo muito estudos dentro do transtorno do espectro autista. Mas até o símbolo, eles querem mudar para um símbolo do infinito, né, onde você tem uma cor mais expressiva como dourado, ao invés de só azul, porque assim, é só azul, é só o menino. Não, a gente tem que ter cuidado que as meninas, elas tendem a mascarar mais esses sintomas quando presentes no transtorno do espectro autista. Regina, eu acho que é importante para quem nos acompanha levar em conta a importância das consultas de puericultura. Você mencionou bem que pais esclarecidos, às vezes não necessariamente esclarecidos, mas que têm a percepção, a sensibilidade de identificar que os marcos do desenvolvimento não estão sendo compatíveis com a faixa etária, ou que vinham sendo compatíveis e a partir de um determinado momento se modificaram, isso tem uma representatividade patológica e que esse é o momento de procurar o especialista. Falando disso, eu queria abordar um pouquinho a questão do diagnóstico. Então, você já deu uma ideia de que temos, sim, uma fragilidade relacionada aos marcos do desenvolvimento, que já comportam um olhar clínico para o TEA, mas existem testes, inclusive padrão ouro, para fechar esse diagnóstico, como o ADIR, como o ADOS-2, enfim, e existem escalas também. Queria que você falasse um pouquinho disso para que todos entendam. Hoje, um paciente com suspeita de TEA que chega no teu consultório, como você, além de fazer todas essas avaliações, direciona para tentar estabelecer um diagnóstico com precisão? O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é essencialmente clínico, a não ser quando você percebe que essa criança tem alguma alteração genética ou até desconfia.
O geneticista é importante nessa participação do diagnóstico também. Mas, em relação ao diagnóstico, é como eu falei, quem mais vê a criança nos primeiros meses, nos primeiros anos de idade, é realmente o pediatra. E os pais esclarecidos, eles realmente começam a ter um sinal de alerta. Então, em relação ao diagnóstico, ele é essencialmente clínico. O que é que você utiliza, quais testes você utiliza para fechar? E já aproveitando, acrescentaria, e qual é o profissional que dá o diagnóstico, que bate o martelo? Bom, em relação aos testes, nós temos escalas de rastreio e nós temos escalas de confirmação. As escalas de confirmação que são validados para auxiliar no diagnóstico é o ADOS 2 e o ADIR, né? Então, a escala de rastreio seria o MCHAT. Então, você tem o MCHAT que pode ser aplicado, inclusive tem na carteirinha em crianças até 24 meses, e tem um MCHAT revisado que abrange mais um pouco, 30 meses, mas é uma escala de rastreio onde você tem um questionário com 23 perguntas, sim e não, e esse questionário você, digamos, de 0 a 2 seria um baixo risco para o transtorno do espectro autista, de 0 a 2 pontos, né? Aí você tem um moderado risco se for de 3 a 7, e acima de 7, 8 a 20 teria um elevado risco para o TEA. Mas lembrar que o MCHAT ele pode ser aplicado pelos pais, pelo pediatra, por qualquer cuidador, mas é uma escala de rastreio, então ele tem muito falso positivo. O que quer dizer? A criança, ela, digamos, pontua mais de 3, mas no fundo ela não tem um transtorno do espectro autista. E a gente tem essa escala MCHAT, ela foi baseada em, por exemplo, 14 questões da escala foram baseadas justamente naqueles aspectos clínicos encontrados no transtorno do espectro autista. Quem bate o martelo, Eduardo? Então, eu acho assim, muito como eu falei anteriormente, eu acho que foi numa conversa informal, nós temos que realmente ter muito cuidado, né? Muitas crianças, elas não são estimuladas. Eu estive um dia desse passeando na praça e estava tomando café e observei um bebezinho de 8 meses. Os pais, o bebezinho está muito tranquilo, o meu cachorro ficava olhando para ele e a bebezinha sorria. Quando eu olhei, ela estava numa tela. E os pais estão tomando café e o bebezinho na tela. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Logicamente que a gente tem que preencher os critérios. Normalmente, o diagnóstico é dado em 2 a 3 anos. E, geralmente, o pessoal envia para o especialista, ou o neuropediatra ou o psiquiatra. Então, assim, podemos dizer que o especialista bate o martelo? Sim, mas nós somos passíveis de erros também, porque nós somos humanos. Mas a gente tem que ter sempre esse cuidado de não rotular, e também é importante ver como é que está o ambiente dessa criança, né? Muitas das vezes a mãe faz academia, vai para o shopping, e esquece que a criança, ela precisa de o quê? De amor. Se você tem um ambiente super sofisticado na sua casa, em que você não tem uma estrutura principal que isso favorece o desenvolvimento de uma criança, que é o amor, o carinho, realmente a gente pode até ter sinais clínicos do transtorno do espectro autista e essa criança não ser por uma falta de estímulo. Com certeza. Em relação ao diagnóstico, qual a importância desse diagnóstico precoce? Um diagnóstico tardio, ele atrapalha a evolução desse paciente? As medidas iniciais são diferentes para casos diagnosticados mais precocemente, comparados àqueles dados mais tardiamente? O diagnóstico precoce é fundamental para a intervenção precoce. Então, a própria, como eu falei antes, a Agência Americana de Saúde se preocupou muito em fornecer aos pais e cuidadores a saber o desenvolvimento da criança a partir dessa lista que eu falei para vocês, né? E realmente a gente tem que ter muito cuidado nesse diagnóstico, porque o diagnóstico tardio, ele compromete por as habilidades sociais, a interação social e até o aspecto acadêmico.
Então, temos que ter sempre cuidado, né? Para a gente ter esse diagnóstico e quanto mais cedo o diagnóstico precoce, realmente você vem a intervenção precoce com melhora dos resultados. Já está bem comprovado. Tá certo, doutor. E qual o papel dos pais e da escola no manejo do desenvolvimento da criança com TEA? Primeiro que a gente tem que realmente, os pais, eles são os pais sofridos, né, na grande maioria, e a gente tem que e eles têm que realmente saber que ali tem uma doença, existe uma possibilidade de você fazer uma evolução e a cada ganho daquela criança você ficar feliz. E tentar, juntamente com a comunidade, com grupos de apoio, colocar essa criança sempre junto ao ambiente, nunca excluí-la. Esquecer, se ela tiver um outro filho que seja com desenvolvimento normal, também não esquecer dele, não esquecer da relação esposo. Então, você tem que ter todo um papel dos pais, um papel da comunidade, o papel dos professores. Os professores, eles têm que saber o que é um transtorno do espectro autista e simplesmente não ignorar, saber que ali tem um comprometimento nos domínios da linguagem, da comunicação, da interação e do comportamento. Então, é importante a participação de todos nessa doença. Perfeito. A partir do diagnóstico firmado, tratamento medicamentoso, quando ele é indicado? A criança com transtorno do espectro autista não existe uma medicação única, mas sim tratamento dos sintomas-alvo. Então, a criança ela pode ter epilepsia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade, depressão, alterações gastrointestinais, vômitos e a epilepsia. Então, a gente não pode esquecer que o tratamento é baseado naquele sintoma, mas é preconizado para melhorar o comportamento 2 medicações, que seria a risperidona e o aripiprazol. Perfeito. Dependendo também do grau, né? Porque existem os graus de autismo quando se trata do tratamento medicamentoso, não é isso? Assim, a gente tem que esquecer o grau e tem que falar em nível 1, 2 e 3. Tem crianças com nível 1 que tem epilepsia. Sim. E precisa tratar a epilepsia. Tem crianças com os níveis 2 e 3, que são níveis maiores de suporte, que a criança tem, às vezes, muito comprometimento comportamental, alta agressividade, você vai tratar sempre aquele sintoma. Nem toda criança responde à risperidona, nem toda criança responde ao aripiprazol. Mas quando você vai ver, como eu falo para as mães, nenhuma medicação dessas é milagrosa. Você tem que ter o apoio, você tem que ter a participação da equipe multiprofissional para tentar ajudar essa criança. Isso, eu acho que fica nesse episódio claro que o tratamento ele não é uma receita de bolo. Isso. Né? Ele deve ser individualizado de acordo com a manifestação clínica que cada caso terá. Lembrando que essas medicações, elas tecnicamente dão um suporte para uma qualidade de vida melhor. Não trazem efeitos deletérios ou situações de risco para a qualidade de vida do paciente. Eu queria agradecer novamente a presença da Mayra e da Regina. Como eu mencionei no episódio anterior, eu não tenho dúvida que muitas dúvidas e esclarecimentos estão sendo dados tanto para os nossos associados do Sindimepa, mas também para todos os ouvintes e famílias. E eu convido todos a pegar o seu cafezinho e acompanhar o nosso Expresso Sindimepa no próximo episódio. Regina, Mayra, obrigado e aguardamos a presença de todos. Obrigada. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.